Game Over Brasil, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai falar da festa de aniversário que o Lula teve junto com o Trump. Essa festa de aniversário, quem convida paga a conta. A gente vai conversar sobre essa conta do tarifaço, chega ou não chega. Eduardo, ele é penetra, o Jair é presente. E no final das contas, quem vai comer o bolo? Bom, não deixa de se inscrever e vamos ao vídeo. Nesse final de semana teve a reunião entre Trump e Lula, uma reunião na Malásia, que tem as suas controvérsias e a gente tem que entender algumas coisas que ali estão ficando de fora ou aparentemente foram simplesmente embaladas num papel de embrulho bonito e ninguém prestou atenção. Vamos lá, o Eduardo se indagou desde o começo que foi ele que conseguiu o tarifaço para o Brasil. Afinal de contas, esse tarifaço seria facilmente revertido se os crimes cometidos pelos bolsonaristas fossem perdoados. Mas foi o Eduardo que disse isso. O Eduardo é o penetra na fila do pão. O Eduardo é o penetra no aniversário. O Eduardo não faz parte dos convidados. Trump em nenhum momento falou: libertem Bolsonaro e as tarifas acabam. Sabe por que ele não fez isso? Porque isso não é uma coisa que um chefe de Estado faz. Isso não é uma coisa que pega bem para nenhum chefe de Estado perante sua população. Então a ideia do tarifaço não tem a ver com soltar Bolsonaro ou não. Tem a ver com economia. Para quem não lembra, no começo de tudo isso, eu sei, faz pouco tempo, cronologicamente, mas acontece tantas coisas todos os dias que parece que faz uma eternidade. A primeira lista dos tarifaços foi 10% para todo o planeta. Sim, 10%. Esses 10% foram um choque. Um choque para os países, um choque mesmo para os empresários americanos. Depois, passou-se 1, 2, 3 semanas e começou-se os tarifaços de 50%, 60%, 70%, 100%, 150%. Depende do país, depende da região. E esses tarifaços, além dos 10%, foram negociados. Teve negociação com a China, que deu certo, depois deu errado, depois não sei o quê, e até agora não se tem um escopo total. Teve os tarifaços da Europa, que foram de 50%, houve negociação, chegou-se a 35%. E isso tudo pelos países do mundo. Porém, hoje a gente olha para os tarifaços de 50% e esquece que não são 50%, são 40%, mais aqueles 10% do começo que já está incluso. Aqueles 10% do começo que taxou o planeta todo, esses não entram na negociação. Esse não entra na festa. Esse presente já é do Trump. Essa fatia do bolo já está reservada aos Estados Unidos. O que se negocia é os 40% excedentes. E isso é uma coisa que a extrema-direita esquece. Isso é uma coisa que eu esqueço. Porque se fala em 50%, 50%, 50%, mas aqueles 10% do começo já está garantido. Aquilo era o que o Trump queria. O Trump queria que o mundo todo pagasse 10% de imposto para qualquer produto que entrasse nos Estados Unidos. E o resto? 50, 40, 100? O resto é lucro. Então a comunidade americana, na hora que chegou os 10% de imposto, já ficou em choque. Os empresários começaram a comprar mais, não sei o quê. Porém, logo depois já veio essa adição de 40%. E hoje se discute essa adição que dá 50%, e os preços estão aumentando nos Estados Unidos. A carne está aumentando, o café está num preço exorbitante, o suco de laranja e outras coisas, ferro, aço, níquel, tudo o que os Estados Unidos precisa hoje está num preço muito alto. E aí, o Trump está nessa chuva de manchetes. Negociou aqui, negociou lá, diminuiu a tarifa aqui, diminuiu a tarifa lá. Mas no final das contas, aqueles 10% que ele queria lá no começo, ele conseguiu. Ninguém fala em diminuir aqueles 10%. Aqueles 10%
praticamente todo mundo aceitou. O que se discute é os 40%. Então, temos essa reunião Lula e Trump, esse aniversário, hoje é aniversário do Lula, e essa festa de aniversário, com Eduardo lá fora, de penetra, na chuva, chorando. Por que isso? Porque nós, da direita democrática, deixamos essa maluquice acontecer. Sim, Eduardo, desde o começo, disse que era ele o grande causador dessas tarifas para libertar o pai dele. Na entrevista, Trump falou: Bolsonaro está passando por uns problemas, mas o que você acha dele? E ele deu aquela boa e velha resposta trumpista: não te interessa. E isso está servindo para alimentar a bolha bolsonarista. A direita, a extrema-direita, mais uma vez, atrás de um Messias que de Messias mesmo não tem nada. Mais uma vez, Trump volta suas atenções ao Brasil, mas dessa vez economicamente. Por que é tão importante essas negociações chegarem ao fim antes do começo do ano que vem? Mais ou menos junho, mais ou menos janeiro e fevereiro do ano que vem, porque essas ações de tarifas estão na Suprema Corte para serem analisadas. Isso pode ser um processo que dê aos Estados Unidos muita repercussão internacional e deslegitime o Trump. Afinal de contas, os países democráticos são iguais. Existe o legislativo e o executivo e o judiciário. E o judiciário nos Estados Unidos está prestes a começar a julgar se essas tarifas que o Trump arbitrariamente colocou no mundo todo são legais. E a partir do momento que eles definirem o que é legal e o que não é legal, o Trump corre o risco de perder todo esse poder e essa pompa perante o mundo. E isso ele não quer. E por isso que ele está correndo para fechar os próximos acordos. O Brasil é garantido que tenha um bom acordo e que aceite os 10% das tarifas iniciais e tente tirar os 40% adicionais? Não é garantido. Não é garantido porque existem várias coisas. Trump está, nesse momento, e a equipe dele, tentando negociar com a China muitos dos pontos que o Brasil também tem interesse, como a soja, como as terras raras, como outras tantas coisas que o Brasil e a China produzem e os Estados Unidos compram. Mas também tem outras tantas que o Brasil não produz, e a China sim. O Brasil conseguiu realocar todo o seu a sua produção de commodities pelo mundo? Não. Carne conseguiu, outras coisas conseguiu, mas o café não. O suco de laranja também não. Lula está na Ásia tentando abrir mais comércio exterior para o Brasil. E a bolha bolsonarista de Eduardo, Jair, Renan, Carlos está tentando justificar uma coisa que é boa para o país, que é a base do apoio deles à agricultura, como uma coisa ruim. As negociações com os Estados Unidos para a bolha bolsonarista e para a direita, extrema-direita, é ruim. Mas calma aí. Desde quando o livre comércio entre os países é ruim para a direita? Desde quando essa bandeira de não taxar importações, porque isso aumenta o consumo, aumenta a competitividade, passou de ser uma pauta de direita para uma pauta de esquerda? A direita se perdeu. O presidente Lula, acusado de comunista, está defendendo o livre comércio. O presidente Lula, acusado de ser uma pessoa burra, uma pessoa incapaz, está conversando de igual para igual com Trump. Enquanto a direita não entender que deve se respeitar o seu adversário, porque ele não é seu adversário à toa. Ele não ganhou 3 eleições por ser uma pessoa burra. Burro somos nós, que ainda achamos que Eduardo e Jair Bolsonaro
são os salvadores da pátria. Eles não são os salvadores da pátria. Eles são os salvadores da própria família. E eles não estão nem aí para se o Brasil vai bem, mal na economia. Eles só querem saber quando e como eles podem sair beneficiados do caos que eles mesmos geraram. E deram de bandeja ao presidente Lula muita munição para as eleições. Hoje o presidente Lula, depois de 10 meses, volta a ter uma aprovação acima de 50%, coisa que antes não tinha. Em janeiro tinha caído e agora volta a crescer, porque em vez da direita se preocupar com bandeiras da direita, hoje a direita se preocupa em tentar salvar uma pessoa presa por tentativa de golpe de Estado e que, de um jeito ou de outro, pegou para ela uma punição ao país, porque achou que era o mais inteligente a se fazer. Inteligente mesmo é voltar a discutir políticas públicas de direita e explicar para as pessoas qual é o caminho e possamos, da direita, ajudar a construir o país. Hoje a direita só quer uma coisa: destruir o país para que o caos reine e que o sonho utópico de intervenção militar mágica volte a ganhar força nas ruas. Muito obrigado e até a próxima.